estamos ao vivo. Agora nós estamos aqui ao vivo. Vamos ligar aqui no TikTok. Nossa primeira gravação. Muitíssimo boa noite. Estamos aqui ao vivo em todos os canais possíveis. Hoje não é uma simulação, né? Hoje é um verdadeiro teste da realidade que a gente está vivendo aqui. Olha só, eu tive um probleminha aqui na transmissão do Instagram, mas nós vamos publicar este vídeo com toda certeza. Então nós estamos aqui com Instagram, que eu vou publicar, TikTok e uma gravação no YouTube. E eu quero trazer para vocês hoje, nesse dia tão especial, uma pergunta: quem está dirigindo as suas escolhas? Você ou o medo? Quem está dirigindo as suas escolhas? Você ou o medo? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha só, eu estou aqui em 3 canais diferentes: TikTok, Instagram e YouTube. Eu decidi fazer isso justamente porque aconteceram hoje algumas coisas simples, coisas assim do dia a dia mesmo que acontece, e eu compreendi que existia uma relação muitas vezes com aquilo que comanda as nossas escolhas ou que conduz as nossas escolhas. Às vezes somos nós, quando a gente está ali com o nosso pé no chão, consciente, decidido, com as nossas emoções em dia, ou se não, quem comanda as nossas escolhas é o medo, é a culpa, é a vergonha. Quantas vezes você já sentiu isso? E hoje eu quero falar especialmente sobre o medo. Exatamente, quando o medo comanda as nossas escolhas. E para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu estou olhando aqui para vários lugares porque eu estou fazendo essa gravação simultânea. Eu sou Alessandra Teba e eu sou mentora de mulheres e homens, aqueles que buscam muitas vezes retomar essa confiança em si mesmo, né? Quantas vezes nós perdemos a confiança no nosso taco, a gente perde a confiança e ali você não alcança o que você almeja, aquilo que você busca. E quantas vezes essa confiança não está aí, essa falta de confiança, ela não está aí escondida, né? Atrás do medo, de situações que você mesma vive e que você não sabe como é que você sai dessas situações. E hoje é um dia que nós vamos falar justamente sobre isso. E sabe o que acontece? Às vezes, muitas vezes, você tá ali prestes a tomar uma decisão, você tá ali prestes, às vezes, a fazer uma transição de carreira, mas sempre você precisa de mais. Quem que caminha comigo nessa daí? Sempre precisa de mais. Ou você não tem conhecimento suficiente, ou você precisa da opinião de alguém, ou diante de alguma situação você trava e você acredita que sabe o que precisa fazer. Às vezes você faz aquilo, mas você continua travado, você para. Pode parecer até, gente, que não tem nada a ver, mas olha só o que aconteceu. Imagina que você tá ali no supermercado e isso aconteceu comigo inclusive hoje. Eu fui ao supermercado e eu só precisava comprar papel toalha, papel higiênico e todos esses papéis. E de repente, quando eu olhei pro meu carrinho, tinha um monte de outras coisas. Aí tinha fruta que eu peguei, tinha uma carne, tinha um outro alimento. E eu falei assim, gente, olha que coisa. Quantas vezes você já não está pronto para fazer algo, mas fica ali, você faz mais cursos para ver se você consegue ser melhor ainda.
Você busca muito mais coisas, sendo que na realidade você nem precisa dessas coisas. Igual hoje lá no mercado. Eu não precisava daquele monte de coisa. Mas você vai enchendo o seu carrinho. E na maioria das vezes, você não precisava de tudo aquilo. E sabe por quê? Porque quando você sente medo de fazer algo, quando você se paralisa diante de alguma coisa, você pode fazer o que for. Você pode fazer mais cursos. Você pode rezar, pedir forças. Se você não reconhecer da onde vem aquele sentimento que você tem, o que é que te lembrou, por que é que você está sentindo aquilo, por que é que você precisa muitas vezes desta aprovação, por que é que você precisa garantir que não vai faltar nada, por que você precisa disso? Enquanto você não souber disso, você realmente não consegue avançar. Então, o que você precisa fazer é identificar da onde que vem, por que eu sinto isso, o que é que eu lembrei, o que é que aconteceu e que eu lembrei e isto fez com que eu parasse novamente neste lugar, que eu não conseguisse ultrapassar esse limite, que eu não conseguisse chegar ali naquele momento, às vezes, para o meu chefe e falar aquilo que eu preciso falar. O que é que fez com que eu não conseguisse me expressar, sem que você não precise, mais uma vez, fingir alguma coisa que você não está sentindo, ou inventar e criar uma história. Isso vai trazendo um acúmulo de experiências e faz com que você, na realidade, sinta menos confiança em você mesmo. E esse é o trabalho que a gente faz, de olhar para tudo isso para poder resgatar essa confiança em você. Então, olha só, pensei o seguinte, eu falei assim, eu vou abrir ali uma live no TikTok, no YouTube e no Instagram e eu vou propor para o pessoal fazer esse exercício, para que você faça essa pergunta simples. O que é que você, quando sente esse medo, o que é que você pode perder? Você pode ficar sem o que se você avançar, se você falar, se você se expressar, se você definitivamente se posicionar naquele momento. Quando você começa a fazer essas perguntas, esses questionamentos, você começa a chegar mais próximo daquilo que você realmente está sentindo. Justamente para você ultrapassar essa barreira, para você alcançar um resultado diferente. Um monte de gente fala de resultado diferente, várias pessoas desejam isso, várias pessoas buscam isso, só que muitas vezes ou você deseja que aquilo vem de uma forma mágica na vida, ou simplesmente você não tem muitas vezes ideia de por onde você pode começar. Então, quando você se pergunta, eu realmente preciso fazer esse curso a mais para que eu alcance o meu objetivo? Eu preciso de mais uma opinião, por exemplo, para eu poder assumir ou decidir isso por mim? Uma das grandes chaves de você retomar essa confiança em você, de você poder falar, de você poder se manifestar, se expressar, alcançar esses seus objetivos, é você alimentar essa confiança dentro de você. E quando você faz isso, gente, você vira uma usina geradora de energia, uma usina geradora de ideias.
E quando você traz esse movimento, as coisas começam a fluir na tua vida, as coisas começam a acontecer na tua vida. E é exatamente nesse ponto que você começa a atrair situações diferentes, que você começa a conhecer pessoas diferentes, que você começa a mudar o seu próprio ambiente. Porque o ambiente também influencia demais nessa capacidade que você tem de realmente se reconectar com essa sua confiança. Então, eu estou com um guia aqui porque eu quero trazer para vocês exatamente todos os pontos que eu achei importante de trazer para que vocês possam olhar e perceber essas raízes de medo. Acredito que olha só, quando a gente para para pensar em medo, né? Quando você para para pensar em medo, o medo é essencial. O medo é uma forma de você sobreviver. O medo, ele é importante para que você não arrisque as situações da sua própria vida. Então, o medo te protege. Mas aquele medo exacerbado, aumentado, aquele medo que você traz no teu corpo, sabe? Quando você está diante de uma oportunidade na tua vida, ou de uma situação importante, ou diante, às vezes, de uma autoridade, e você treme, você percebe que a sua barriga começa a fazer um movimento, você percebe que você começa a suar, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou suando. Esse medo que te paralisa. Numa situação que se você parar, se você é adulto, para pensar e fala assim, gente, não era para tanto. Não era para eu sentir isso. Às vezes você nem conta para as pessoas que você sentiu aquilo, porque você fica até envergonhado. Você fala assim, gente, mas não era para tanto. Não era para eu sentir tanto isso. Mas aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto fundamental da gente compreender. Isto que você sente nessas situações, desse exemplo que eu trouxe, diante, por exemplo, de autoridades, esse medo, na realidade, ele não é aquele medo que deu origem. Existem situações lá bem do seu passado, às vezes da sua infância. Alessandra, mas eu tenho 40 anos, eu tenho 30, 35 anos, não importa. Você traz essas memórias registradas. É por isso que você fica suando, é por isso que dá um negócio no teu estômago, é por isso que dá dor de barriga, é por isso que treme. O corpo que guarda estas memórias. O corpo guarda essas memórias. Então, quando você sente tudo isso, isso fica grande diante até daquela situação que poderia ser infinitamente menor, que poderia não ter te paralisado, que você poderia ter alcançado se posicionar, se expressar, falar aquilo que você pensava, que você poderia ter dito não, que você poderia ter colocado um limite. O medo também faz isso. E ele é um registro. E se nós olhamos para ele e compreendemos estas situações, e você começa a ter esta clareza e este conhecimento, você começa a juntar essas peças. Você começa a compreender, então, a raiz da existência desse medo. E quando você compreende estas raízes, a raiz da existência desse seu medo, nós conseguimos ser pontuais. O que é ser pontual, Alessandra? É simplesmente você trazer aquele
remédio. Sabe quando a pessoa está com aquela dor de cabeça fenomenal e ela chega num ponto e toma uma injeção? Pois é, e aquilo parece que tira com a mão, né? Sabe aquela frase? Parece que tira com a mão aquela dor e passa imediatamente. A pessoa se sente aliviada com isso. Quando nós encontramos a regra, quando nós encontramos a raiz deste medo, o que acontece? Simplesmente você consegue olhar para este lugar, você consegue trazer a intervenção correta e passo a passo você vai retomando esta segurança. Você não vai chegar e mergulhar diretamente. Você não vai mergulhar até diretamente na piscina de gelo. Você vai aos poucos, passo a passo.